A paz do nosso Deus, a Shalom do Eterno, o Deus Todo-Poderoso, abençoe a vida de cada um dos nossos irmãos. Eu quero convidar vocês, meus amados, a você pegar a sua Bíblia e nós fazemos um estudo aqui no livro de Apocalipse com o tema O Selo de Deus. Você sabe o que é o selo de Deus segundo o Apocalipse? Quero convidar você agora, nós fazemos algumas leituras bíblicas. Existem algumas crenças que ensinam que o selo de Deus é o sábado. Mas vamos ver aqui na Bíblia que selo é esse que o profeta viu, não é, em sua visão, e que o Apocalipse fala tanto dele. Desde já eu quero dizer para cada pessoa que examina as Escrituras que procure interpretar a Bíblia sempre fazendo uso dela mesma, não é, sem apelar para outras opiniões, não é, mas buscar a resposta bíblica para algumas questões, né, para todas as questões que surgirem, que forem espirituais. Então vamos fazer esse estudo maravilhoso. O que é o selo de Deus? Vamos abrir as nossas Bíblias em Apocalipse capítulo 7. Apocalipse capítulo 7, vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 4, do livro de Apocalipse. Então essa aqui, que visão teve o apóstolo João, o escritor do livro de Apocalipse, ou também Revelação, como é conhecido, né? O livro do Apocalipse. Então vamos ler. Apocalipse capítulo 7. Olha o que diz aqui a visão do profeta, né? Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguro os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo, que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos selados, que era 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Então está aqui, irmãos, a primeira parte aqui no Apocalipse, onde fala do selo de Deus. E João, a primeira visão que ele teve, ele viu 4 anjos segurando os 4 ventos que iriam soprar e trazer destruição à terra. E agora ele viu um outro anjo que vinha do nascente do sol, diz aqui a Bíblia, trazendo o selo do Deus vivo, versículo 2. Trazendo o selo do Deus vivo. E que selo é esse? Então esse anjo, ele grita aos outros anjos, dizendo: não danifiquem a terra, nem o mar, nem árvores, até selarmos na fronte, ou seja, na testa, os servos do nosso Deus. E agora, o profeta, ele vê o número dos selados, versículo 4. Então ouvi o número dos que foram selados, e eram 144.000. Então o número dos selados, 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Amém? Então louvado seja Deus. Que selo é esse que foi colocado nas frontes dos servos de Deus? Qual é esse selo que o anjo trazia e que foi colocado na fronte dos 144.000, né? Vamos ver o que agora João vê, Apocalipse 14. João agora já tem uma visão dos selados, irmãos. Capítulo 7, ele teve a visão de quando eles ainda iam ser selados. No capítulo 14, ele já traz aqui a visão, ele já tem uma visão daqueles que foram selados. E ele viu aqui os 144.000 selados já, né? E a pergunta é: que selo é esse que foi colocado sobre a fronte dos 144.000? Apocalipse 14, o versículo 1 nos responde, a Bíblia é bem clara. Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000. Amém? Agora a visão que João teve,
ele viu o Cordeiro sobre o Monte Sião. E com ele estava ali os 144 mil. João ele já teve a visão dos 144 mil já com o Cordeiro, né? Que é o Salvador. E diz aqui, tendo na fronte, os 144 mil foram selados. Aqui diz que tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. Amém? Tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. Então, irmãos, biblicamente falando, a lógica dessa visão do selo de Deus é a seguinte, é que o selo de Deus é o nome dele e o nome de seu pai. Por quê? Porque os 144 mil, eles seriam selados na fronte com o selo do Deus vivo. E que selo é esse, né? Aqui diz, olhei e eis que vi em pé o Cordeiro sobre o Monte Sião, e com ele 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. Então, se eu perguntar agora para você, e você for responder biblicamente, qual é o selo de Deus? É o nome do Cordeiro e o nome do seu pai. Então, irmãos, esse assunto aqui, ele é muito bom, e ele traz também à tona outro assunto, o assunto sobre o nome de Deus e o nome verdadeiro de seu Filho, não é? Porque esse é o selo que os servos de Deus são selados em suas frontes. É o nome dele e o nome do seu Filho. O que os salvos, os vencedores, também receberão. Aqui nós falávamos de 144 mil, e agora vamos falar de todos os salvos agora. O que é que os salvos, os vencedores, também receberão? Segundo o Apocalipse. Apocalipse 3, o versículo 12. Apocalipse 3, o versículo 12. Olha, irmãos, o que é que os vencedores, os salvos, também vão receber? Acompanhe comigo em sua Bíblia. Nos diz o seguinte aqui, a palavra do Todo-Poderoso. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus. Aqui é o Messias falando. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus. Daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte de Deus, e o meu novo nome. Amém? Então, os salvos também terão algo em suas testas, em suas fontes, gravado. E aqui o Messias diz assim, ao vencedor farei coluna no santuário do meu Deus, dali jamais sairá. Gravarei também sobre ele, ou seja, não é só os 144 mil que recebem o nome do Eterno, do Deus Todo-Poderoso em suas testas, não. Diz aqui, gravarei também sobre eles o nome do meu Deus, o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vindo da parte de Deus, e o meu novo nome. Amém? Então aqui mais uma vez confirmando o que é o selo de Deus, o que será colocado, gravado na testa, na fronte dos servos de Deus, diz que é o nome de Deus, o nome de seu Filho e o nome da cidade santa. E para confirmar agora o que estamos aprendendo aqui no Apocalipse, Apocalipse capítulo 22, eu convido a você a também fazer uso desse texto aqui, Apocalipse 22. Onde será gravado o nome de Deus? Não é? Apocalipse 22 reforça esse estudo. O versículo 4. O versículo 3. Vamos começar do 3. Nunca jamais haverá qualquer maldição. Isso já falando lá da nova terra e da cidade santa. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos os servirão. Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Amém? Onde, irmãos, está o nome dele? Na fronte de todos os salvos. Diz aqui o versículo 3. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face, a face de Deus. E na sua fronte está escrito o nome dele.
Então louvado seja Deus, meus queridos irmãos, por isso. O selo de Deus, o qual João teve a visão ali, que seriam selados, os servos de Deus seriam selados, iriam receber um selo, é o nome do Deus Todo-Poderoso. Em nenhum momento nós encontramos na Bíblia, nas Sagradas Escrituras, dizendo que este selo que os servos de Deus receberão em suas frontes é o sábado, de forma alguma, mas o selo de Deus, aquele selo que separa, que marca os filhos de Deus, é o nome dele, que é gravado sobre ele. Então, eu quero ler aqui, nos Estudos Bíblicos, esse livro é um livro adventista, né, para confirmar que o selo de Deus é o nome de Deus. Aqui, onde tem aqui o estudo, o selo de Deus e o sinal da apostasia, que diz assim, o que representa na Bíblia como sendo o objetivo de um sinal ou selo. A primeira pergunta desse livro aqui nesse estudo, o selo de Deus, o que representa como sendo o objetivo de um sinal ou selo. Diz aqui o texto, Daniel 6,8, diz assim, agora, pois, ó rei, sanciona um interdito e assina a escritura para que não seja mudada. Então, quando aqueles homens tramaram contra Daniel, eles pediram que o rei assinasse aquele decreto, né? E o comentário aqui do livro nos diz o seguinte, isso apõe a assinatura da realeza, o selo é isso, é colocar a assinatura da realeza, a fim de que possa ter a devida autoridade e entre assim em vigor. Era antigamente o costume dos reis usarem para esse propósito um anel que continha o seu nome. Então, irmãos, aquele selo que os reis colocavam ali nos editos era um anel que tinha ali o seu nome, diz aqui o livro, iniciais ou monograma. Jezabel, aqui é um exemplo, a mulher de Acabe, escreveu cartas em nome de Acabe e as selou com o seu sinete, ou seja, com um anel que tinha o seu nome. Então o selo que os reis colocavam nas cartas era um anel que continha o seu nome, o selo é o nome. Pois bem, diz aqui, disse do decreto promulgado por Assuero para a matança de todos os judeus no Império Persa, que o nome do rei Assuero se escreveu e com um anel do rei se selou. Então, louvado seja Deus, irmãos. Então, o assunto sobre o selo de Deus é muito simples. O selo de Deus, segundo as Escrituras Sagradas, é o seu nome, que estará sobre a fronte, sobre a testa, ou seja, sobre a mente de cada filho dele aqui nessa terra, né? Então, que Deus abençoe a todos, meus amados irmãos. Aqui existe um costume, quando um homem ele tem um rebanho grande, existe o costume de se selar esse rebanho, se colocar ali uma marca no rebanho. E geralmente é o nome, a letra, a primeira inicial do nome do proprietário. Então aqui Deus ele faz esse mesmo uso, né? Então que Deus abençoe a todos. Eu espero que vocês pesquisem mais. Não fique só por aí. Então esse assunto do selo de Deus, ele traz algo muito mais profundo para nós. Ele abre um espaço para um estudo muito mais profundo, que é o estudo do nome do Eterno. Se os servos de Deus serão selados com o seu nome, o nome de seu filho e o nome da cidade santa, então qual é o verdadeiro nome de Deus? Qual é o verdadeiro nome do Messias? Então somente aqueles que conhecerem e reconhecerem esse nome é que estarão sim com as suas frontes marcadas com o selo dele, que é o nome dele, né? Marcar na fronte significa que está em sua mente, em sua memória. Então que Deus abençoe a todos. Obrigado pela atenção. É o que eu desejo, que Deus abençoe ricamente a vida de cada um de vocês. Amém.